Olá, queridos alunos e alunas, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Leandro Reis e vou ajudá-los na resolução das atividades da semana 5, tema Iluminismo. Então, começa aqui com um pensamento do filósofo René Descartes, onde ele fala sobre a importância da razão. Nunca devemos admitir, senão aquilo que a razão nos mostra como evidente. Em caso algum, podemos aceitar o que nos é imposto pela nossa imaginação ou pelos nossos sentidos. Então, Descartes era um filósofo racionalista, que destaca essa importância da razão na vivência humana. Então, em caso algum, podemos aceitar a nossa imaginação ou os nossos sentidos. Somente a razão deve prevalecer. Então, vamos lá? Então, o iluminismo foi um movimento intelectual, um movimento filosófico, um movimento cultural que se tornou popular nos séculos 17 e 18. O iluminismo é também chamado de século das luzes. A gente vai entender o porquê é chamado de séculos das luzes mais no final. Então, o iluminismo surgiu na França, e a principal característica dessa corrente do iluminismo foi defender o uso da razão, como nós vimos no slide anterior. Defendia o uso da razão sobre o da fé para entender e solucionar os problemas da sociedade, que deveriam ter maior liberdade econômica e política. E aí nós temos alguns nomes que se destacaram, alguns filósofos iluministas, entre eles o Montesquieu, Voltaire, Diderot, o Rousseau, John Locke, Adam Smith. Esses foram os principais filósofos iluministas. Então, esse movimento, o iluminismo, foi de uma renovação filosófica e intelectual que atingiu maior maturidade na França e dá-se o nome de iluminismo ou ilustração no século XVIII, apelidado também de séculos das luzes, como nós já comentamos no slide anterior. Então, esses pensadores acreditavam na razão como progresso da humanidade, e eles combatiam o misticismo, a ignorância, o absolutismo, a Igreja Católica e a intervenção do Estado na economia. Então, anteriormente ao século das luzes, a humanidade viveu o que era chamado de Idade das Trevas, onde nesse período não se teve avanço científico, não se teve avanço na humanidade, onde era predominante o misticismo, onde era predominante a ignorância, onde predominava a voz da Igreja Católica sobre tudo, sobre todos. Então, o iluminismo teve essa função de combater esse misticismo, de combater a ignorância, de combater essa predominância da Igreja Católica sobre a humanidade, sobre as instituições. Pré-condições para o século das luzes. No século XVIII, a ascensão econômica da burguesia, a revolução científica, como principal expoente o Galileu Galilei, o René Descartes, Isaac Newton, foram alguns nomes da Revolução Científica. Então, a partir da Revolução Científica, deu-se início a esse período do Iluminismo. Aí um primeiro pensador iluminista, John Locke, viveu de 1632 a 1704. O John Locke ele combatia o absolutismo e ele dizia
que a função do Estado era zelar e defender os direitos naturais do cidadão, senão o povo poderia destituí-lo. Então, segundo John Locke, o Estado tem como função, tem como obrigação, zelar e defender os direitos naturais. Quais eram esses direitos naturais? Vida, liberdade e a propriedade. E aí tem um trecho retirado da obra Segundo Tratado sobre o Governo, onde ele diz o seguinte: todos os homens, ao nascer, tinham direitos naturais: vida, liberdade e propriedade. Então, para garantir esses direitos naturais, os homens haviam criado os governos. Se esses governos não respeitassem esses direitos naturais, o povo tinha o direito de se revoltar contra eles. O povo tinha o direito de se manifestar, de exigir que esses direitos naturais fossem colocados em prática. Então, John Locke dizia, né, que a revolta colonial contra a Inglaterra foi um desses fatores. Então, além de suas teorias, o John Locke teria influenciado na Revolução Francesa como sendo um expoente aí desse período. Posteriormente, nós temos o filósofo Jean-Jacques Rousseau, que viveu de 1712 a 1778. O Jean-Jacques Rousseau é o idealizador do pensamento. O homem nasce bom, a sociedade o corrompe. Então, segundo Rousseau, o homem nasce bom, a sociedade é que corrompe o ser humano. A sociedade é que faz com que o ser humano se torne egoísta, com que o ser humano se torne mau. Então, o Rousseau dizia o seguinte: em sua obra chamada O Contrato Social, ele colocava 3 características: o povo, que era a soberania nas decisões; o voto, que deu-se início às questões políticas; e o homem como sendo livres e iguais. Então, segundo Rousseau, o progresso deteriorava o homem. Então, Rousseau vai dizer que a propriedade privada foi o principal fundamento que deu origem às infelicidades humanas. Então, a desigualdade social teria surgido com esse início da propriedade privada. Quando o homem resolve tomar um pedaço da terra para si próprio, quando o homem cerca ali um pedacinho de terra e fala: isso aqui é meu, aí surgem as desigualdades sociais. Então, Jean-Jacques Rousseau, né, ele era bem popular, bem radical, crente em Deus. E o Rousseau foi também um personagem polêmico, amado por muitos e odiado por outros tantos. A sua obra mais conhecida é O Contrato Social. Nessa obra, o Rousseau defende a soberania do povo, onde expressa pela vontade da maioria por meio do voto. Então, o povo vai escolher o seu representante, a maioria escolhe. Então, faz a votação, como é hoje, né? Como nos moldes, como é atualmente. Então, por meio do voto, o povo expressa a vontade da maioria. E aí, o Montesquieu viveu de 1689 a 1755. Na principal obra dele, O Espírito das Leis, ele remolda, né, os pensamentos do John Locke sobre a questão da tripartição dos poderes: o poder executivo, o legislativo
e o judiciário. Então, através desses três poderes, garantiria o cumprimento das leis vigentes e a liberdade dos cidadãos. Então, era impossível somente uma pessoa, fazer tudo ao mesmo tempo. Então, o ideal de uma sociedade era essa divisão dos três poderes. Então, a sua contribuição, a contribuição de Montesquieu foi a doutrina dos três poderes, que baseou-se no pensamento de Locke. Então, John Locke, ele sintetizou, mas foi o Montesquieu que colocou na prática. E aí o Voltaire: só haverá liberdade quando o último rei for enforcado com as tripas do último padre. Então, o Voltaire, filósofo, ele era crítico ferrenho do clero e da monarquia, que era a nobreza. Então, ele criticou os padres e criticou os reis, criticou os nobres. Pela expressão dele, a gente vê, a criticidade que ele tinha em relação a essas duas instituições. Ele era defensor da liberdade de expressão. Posso não concordar com nenhuma das vossas palavras, mas defenderei até a morte o vosso direito de enunciá-las. Era um pensamento do Voltaire sobre a liberdade de expressão. E a dele a observação: se Deus não existisse, seria necessário inventá-lo. E por último, o liberalismo econômico do Adam Smith. O Adam Smith, ele foi o primeiro a fazer um estudo sobre o sistema capitalista. Ele dizia que o capital aliado ao trabalho gera a verdadeira riqueza da nação. O principal representante do liberalismo econômico, o Estado é legitimamente poderoso se for rico. Ele dizia que, para enriquecer, o Estado tem que expandir as atividades econômicas capitalistas. Então, o Estado expandindo essas atividades econômicas, automaticamente o Estado enriquece. O Estado deve dar liberdade econômica e política para os grupos particulares. E a principal obra do Smith foi a chamada A Riqueza das Nações. Nessa obra, o Smith defende a economia e aquele jogo de procura e oferta, de oferta e procura. Então, o iluminismo teve como principal essência combater a ignorância, as superstições, e o iluminismo mostrava então para as pessoas o uso da razão. O ser guiado sempre pela razão. Essa era a principal característica do iluminismo. E atrelado à classe burguesa, lutava contra a intervenção do Estado na economia. E aí, a pergunta, lá do início do material: por que o século XVIII acabou sendo conhecido como o século das luzes? Por que esse período foi chamado de século das luzes ou de iluminismo? Porque essa época simbolizava uma época em que vários intelectuais elogiavam o uso da razão como um meio eficaz de se compreender o mundo. Então, dá-se oportunidade ao progresso, ao uso da razão. A razão se torna o meio essencial para o progresso da humanidade, progresso científico, progresso econômico e tudo mais. Então, nesse sentido, a luz da razão representava o oposto das trevas, imposta pela ignorância, pelo misticismo. Então, anteriormente ao século das luzes, ao iluminismo,
era chamado-se de Idade das Trevas, por esse quesito, certo? Então, termina por aqui o conteúdo. A gente vai agora para as atividades. Então, vamos lá. Questão número 1. O Iluminismo, ou Ilustração, foi uma escola filosófica que criticava abertamente o poder absoluto dos seis. Então, um dos elementos, essencial aí do pensamento iluminista foi a crítica ao absolutismo. E ainda que seja aí um pouco reducionista, os filósofos Montesquieu, Rousseau, criticaram aquilo que eles entenderam, como o antigo regime, o absolutismo monárquico. Então, no entanto, os próprios iluministas propõem um novo sistema político que consistia. Então, vamos aí responder a alternativa. Letra B. Por quê? Se a gente pensar no sistema atual, concentra-se as ideias de Montesquieu, nas questões da divisão dos poderes, em executivo, legislativo e judiciário. Então, portanto, vamos marcar a letra B como sendo a correta. Ok? No número 2 agora. O iluminismo é uma filosofia que deixou marcas profundas na sociedade ocidental. Atualmente, inclusive, podemos verificar a influência do iluminismo em fatos como essa questão tem várias interpretações. Vamos lá. Pergunta aqui, atualmente. Atualmente, nós vamos marcar aqui a letra D. Instituição dos três poderes. Certo? Então, nós temos a influência do iluminismo na nossa Constituição, No primeiro artigo ali, tem o pensamento de Rousseau, criação da Constituição, é uma alternativa certa. Também. Então, você pode marcar a letra A, como você pode marcar a letra D. Está correto. Certo? Vamos, então, para número... Então, vou colocar aqui também de vermelho para... Então, pode ser tanto a letra A como a letra D. Vamos para número 3. É uma questão da César Granville. O movimento conhecido como Ilustração ou Iluminismo marcou uma revolução intelectual ocorrida na sociedade europeia ao longo do século XVIII. O iluminismo, em seu âmbito intelectual, expressou a negação do humanismo, renascentista, baseado no experimentalismo, na física, na matemática? Não. Letra B. Aceitação do dogmatismo católico e da escolástica medieval? Também não. A gente viu que o iluminismo tentou combater esse dogmatismo católico, Então, não é essa. Letra C. Consolidação do racionalismo como fundamento do conhecimento humano? Sim. Racionalismo, razão. Então, a gente viu que a principal característica do iluminismo era trazer a razão para o progresso. Então, a consolidação do racionalismo como fundamento do conhecimento humano estaria correta. Vamos agora para o número 4. Explique resumidamente
porque o século XVIII acabou sendo conhecido como o século das luzes. Então a gente viu, inclusive na apresentação do PowerPoint, eu coloquei essa resposta lá. Então por quê? O século das luzes, ou iluminismo, ou luz, tem como característica esse progresso. O uso da razão para a evolução do ser humano. Diferentemente do século passado, que era chamado de Idade das Trevas. Então eu vou colocar aqui para vocês a resposta, para vocês terem aí também. Então eu vou colocar aqui a resposta. Aqui. Então, a ideia de luz ou iluminação simbolizava uma época em que vários intelectuais elogiavam o uso da razão como meio eficaz de se compreender o mundo. Então, nesse sentido, a luz da razão representa o oposto das trevas, impostas pela ignorância e pelo misticismo. Então, essa é a resposta. Então, recapitulando aqui, atividade número 1, letra B. Atividade número 2, tanto a letra A como a letra D estão corretas. Alternativa 3, letra C. E número 4, fica aí o texto para vocês colocarem. Vou deixar bem aqui em cima, para mim a imagem aí não atrapalhar você copiar, tá bom? Então é isso, ficamos por aqui. Agradeço e até a próxima.